Boa desculpem noite. o atraso, mas Imagina. como é que eu vou dizer? Tem justificativa, tá? Eu estava em reunião com o resto dos professores, na verdade, do curso. Nossa, Eu tô acabou só... agora? Não, na verdade a reunião ainda estava acontecendo. Eu disse, olha, eu, né, não posso deixar os meninos esperando mais, né? Então tem que parar agora, tem que sair para ir para lá. Eu e a professora Daniela, na mesma situação. Então, se desculpem, tá, o atraso. Estou só ajustando as coisas aqui para ligar a câmera, mas quase lá. Para não ter nenhum problema. Compartilhar a tela aqui com vocês, só um pouquinho. Professor, deixa eu só te interromper rapidinho. Sim, diga aí, até para quebrar o gelo. Eu já estava conversando aqui com os meninos, conversei com a Stephanie, com o Bruno, com a Rayane. É isso aí. A Helena pega essa matéria de assessoria de comunicação ou somente produção multimídia? A Rayane está com essa dúvida. A Helena, eu acho que sim, ela não estava aqui na sala ontem? Acho que ela até se apresentou. É verdade. É porque eu confundo muito, como tá no início, eu não peguei, não firmei, não fixei ainda na cabeça. Os dias, né? Isso, aham. Mas eu acho que ela pega sim, né? Ela Ah, até sim. se apresentou. Eu não sei se ela está por aí. Não sei se a gente tem pessoas novas também hoje aqui. Dá uma olhada aqui na lista. Vocês estão vendo a minha tela, né, gente? Sim. Então, de novo, tá? Boa noite, me desculpem o atraso, mas eu estava numa reunião com os professores do curso. A Denise convocou, inclusive, a gente estava em reunião de NDE. E aí estavam discutindo várias questões do curso, né? TCC, enfim, o plano, etc. Então eu atrasei por causa disso, tá? Não é comum que isso aconteça, inclusive tem que fazer esse reforço, porque, na verdade, quem já acompanhou as aulas anteriores, ou quem já foi aluno meu, sabe que eu falo demais, então às vezes eu uso o tempo da aula inteira, né? Então eu não encorajo vocês a chegar atrasado, porque eu gosto de começar no horário, tá? Apesar de hoje o professor ter faltado com a pontualidade, tá? Então me desculpe. Mas só olhando aqui a lista de pessoas, tem gente nova. Bruna Santos é a Bruna que pegou a web, por exemplo, no semestre passado. Só confirmar. Isso, beleza. Então, de novo, boa noite para vocês, né? A gente ainda não tinha encontrado, acho que você não tinha entrado na sala de disciplina ainda. Bruno, Daniela, Rayane, Felipe, Jaqueline, Letícia Graziella, Letícia Marques, Luana, Madeline, Murilo, Rayane, Simval, Stephanie e eu mesmo. Boa noite para vocês. Tem uma pessoa aqui, Eliel, que eu acho que é nova, não é? Eu acho que é a primeira vez que está vindo nessa disciplina. É isso mesmo? Se pudesse só confirmar para a gente, que eu gostaria que você pudesse se apresentar. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Boa noite, professor. Letícia, professor. Pode falar, Letícia. Ele é o exato. Massa. Se você puder, então, só se apresentar, não, assim, da maneira que você ficar mais à vontade, tá? Abrindo a câmera, microfone ou não, tá? Só de falar um pouco sobre você, né? Se você está trabalhando em algum lugar no momento, né? Se não. E qual que é o seu... Eu não sei se você já fazia parte do curso, se você está começando agora, mas o que você espera do curso, em tipo de formação, certo? O que você planeja conseguir alcançar com o curso de jornalismo, né? Só ouvir um pouco de você, uma apresentação, tá? Se puder, por favor. Boa noite. Boa noite. Pode Estão me falar. ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Tá, meu nome é Eliel, eu tô no primeiro período mesmo, comecei hoje por conta de alguns problemas que estavam acontecendo, mas aí deu certo, hoje deu certo para começar. Mas, Eu trabalhei durante 2 anos e meio na TV Anhanguera, e como aprendiz, e depois fiquei em contrato temporário, daí jornalismo sempre foi meu foco, né, pra faculdade. E aí tô começando hoje mesmo, e isso. legal, Eliel. E você continua trabalhando lá na TV? Você falou que trabalhou 2 anos.
Então, eu trabalhei durante 2 anos e meio, né? 2 anos como aprendiz e depois como contrato temporário. Aí agora eu tô no home office, saí por conta que era só um contrato temporário mesmo, estou esperando a resposta de uma vaga lá. Entendi. Legal. E você fazia qual função lá? Você era produtor, repórter? Bom, primeiro eu trabalhei na área administrativa e depois eu trabalhei na parte da produção, junto com a parte da edição, nesses 5 meses de contrato temporário. Mas, legal. Excelente. Tava falhando um pouco o seu áudio para mim, então me desculpa se eu te pedir para repetir alguma parte, tá? Mas é porque deu uma variação aqui na minha conexão. Mas ok, seja muito bem-vindo, tá? Ótimo receber gente nova, inclusive que tenha experiência de mercado, né? É sempre muito interessante porque a gente pode ter olhares, né, de gente que já esteve lá do outro lado também, né? Esse lugar, né, que é muito próximo da nossa prática aqui, do que a gente está dizendo, das coisas que a gente vai discutir. É isso, então. Seja muito bem-vindo, tá? O resto das pessoas, boa noite Obrigado, obrigado. novamente. Beleza. E vamos passar aqui para o nosso assunto de hoje, que é a discussão do texto, não é, que a gente tinha marcado. Pode falar. Quem é? Rayane? É a Letícia. Não, é só uma dúvida. Porque para mim tá aparecendo a sala do Eurípides. Lá, tá aparecendo. Eu acho que é por isso que eu não tô conseguindo acessar texto. Aí é com você, com a Denise, com quem que eu falo? Ainda tá acontecendo isso? Tem mais alguém nessa situação, gente? Ou só a Letícia? Eu também tá com ontem a grade que eles mandaram, tava lá o Eurípides também. Tá. O que aconteceu, os outros alunos, eu acho que eu tinha esclarecido sim, Val, comigo está tranquilo, beleza? É que inicialmente essa disciplina ia ser dada por 2 professores mesmo. Era por mim, Ranier, né, e pelo professor Eurípides. Só que no meio do caminho, a gente decidiu separar e eu concentrar todos os alunos de jornalismo e ele ficar apenas com os de publicidade. Isso por várias razões, por razões administrativas, de sistema, de organização da disciplina, e também por uma razão pedagógica, né? Porque a gente ter pessoas de um único curso, né, em uma turma menor, permite que a gente foque em assuntos que interessam mais a uma área ou a outra, né? No caso, como a gente está apenas com o pessoal de jornalismo, né? Então fica mais fácil da gente tratar disso, tá? Então, assim, só para deixar bem claro, essa disciplina de assessoria de comunicação vai ser só comigo mesmo, tudo bem? Professor Ranier. Repetindo meu nome aí pro Eliel, né, que está chegando hoje. Certo? Aí eu não sei se esclarecido, beleza? Então, mas de qualquer forma, massa, né? Mas de qualquer forma a gente tem que resolver, quem tiver com a outra sala, né, uma outra sala de assessoria de comunicação, onde consta lá algum registro do professor Eurípides, manda mensagem para mim, né, todas as pessoas, tá? E-mail, WhatsApp, maneira, no grupo, né? Acho que no grupo do WhatsApp, se puderem colocar lá, por favor, que aí eu levo para Denise, tá? Para a gente retirar, né? Arrumar essa confusão lá no Moodle de vocês, tudo bem? É isso. Eu vou passar então para o nosso assunto aqui, senão a gente não evolui. Para quem está chegando hoje também, e reforçando para quem já estava por aqui, a gente tem um site para disciplina, além do Moodle, onde eu sempre coloco alguma coisa lá, né, de links complementares, material extra, né, sobre as coisas que a gente está discutindo aqui. E tudo que eu coloco nesse site, eu coloco no Moodle também e vice-versa. Então, não importa muito, assim, qual plataforma você prefere acessar, mas o interessante, eu acho, é que vocês tenham mais de uma opção, né? Tem gente que gosta mais de uma ou outra, enfim. Então, existem as duas coisas. E aí a coisa de texto, Letícia, que você comentou, todos os textos da disciplina estão aqui, ó, calendário e textos, tá? Então tem aqui aula, qual que é o assunto, qual que é o texto, o que a gente vai discutir. Todos os textos estão com links, tudo bem?
e eles estão listados aqui, né, num formato de cronograma, aula a aula. Aí já adiantando, para ninguém ficar perdido, na próxima semana a gente não tem aula, né, porque vai cair no recesso do carnaval. Ainda nessa sessão de recados, o Simval tinha perguntado, acho que ontem, né, se a gente ia ter o recesso. Denise confirmou hoje que vamos ter, de fato, tá? Então, de segunda até quarta-feira, acho que até dia 17 mesmo, a gente não vai ter a aula por conta do recesso de carnaval. Tudo isso está aqui no calendário acadêmico da Fazan, que eu também linkei, tá? Nessa página aqui de calendário e texto. Professor, não sei nem chegar nesse site, eu acesso pelo Moodle. Ok, então você vai lá no Moodle, não é? Na sala da disciplina, e tudo que está aqui no site estará no Moodle também. Não é? No caso meu aqui é um pouquinho diferente de vocês, assessoria. Então tá aqui também, ó, calendário e textos, avaliação, as atividades que a gente vai ter durante o semestre, as datas que vocês vão ter que me entregar as coisas, tudo bem? E aí, no caso de assessoria, inclusive, todos os produtos, vou repetir isso, todos os produtos, todas as atividades que vocês fizerem, vocês vão me entregar no Moodle, tá bom? Não vai ser pelo site, por e-mail, WhatsApp, só no Moodle. Tá? E aí, mas cadê o lugar onde ainda não abri? Tá? Vou tentar, assim, dar um prazo aí de mais ou menos um mês da entrega da primeira. Eu vou abrir o espaço aqui no Moodle para que vocês possam colocar as atividades, tá? E aí, essa parte aqui dos links, né, de hoje, eu ainda não coloquei lá no Moodle, porque, como eu disse para vocês, estava em reunião com os professores, né, marcada, assim, de repentino, né, a gente precisava discutir algumas coisas, né, prazos regimentais, e aí não consegui cumprir tudo, tá? Professor, o senhor poderia mandar o link do site da disciplina? Sim, aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, coloquei aqui no chat, acecomedu.wordpress.com, tá bom? É isso, já está aqui, agora finalmente, sim, vamos para a nossa discussão aqui de hoje. Certo. Pá. Bom, o texto, né, que está orientando a nossa conversa aqui hoje, ele foi escrito por um cara, né, pela Fernanda Morgado, que é uma outra autora forte também dentro da área de assessoria de comunicação, mas também por um autor que é referência, certo, no Brasil e inclusive dentro de círculos, né, dos lugares onde se fala português, onde se escreve nessa língua, chamado Luiz Ferrareto. É um cara que tem muita experiência de mercado e acadêmica com assessoria de comunicação. Então é um nome muito forte no Brasil, não é? Ao lado, acho que falei na aula passada do Wilson Bueno, né? Lembram o cara que ganhou 60 mil, né, 70 mil por uma consultoria? O Wilson Bueno é um nome muito forte no Brasil de assessoria de comunicação, e esse outro também, Luiz Ferrareto, tá? Vamos ver outros no curso da disciplina, mas os dois são duas grandes vozes que a gente tem no Brasil sobre produção científica, acadêmica, sobre assessoria de comunicação. E não por acaso, não é? Eles prestam serviço de consultoria, e esse serviço, justamente pela experiência, conhecimento acumulado, geralmente não é algo muito barato. Tudo bem? Então, o texto de hoje, né, o livro que ele escreveu, é uma espécie de manual de orientação para profissionais de comunicação inscritos, né, e todo mundo está meio que mergulhado nisso, na situação atual de pandemia, certo? Então o texto, ele trata, né, e aí já começa a borrar um pouco as fronteiras, a discussão que a gente estava tendo ontem, sobre jornalismo, esse hard news feito em redação, e o de assessoria de comunicação. Obviamente que são mundos distintos, não é? Mas que um só existe justamente por causa do outro. No caso de assessoria, né, tem uma figura de mais dependência daquilo que a gente encontra dentro das redações, mas o próprio livro trata, não de uma maneira muito especificamente, para quem leu, acho que vocês devem ter notado isso, não trata essa separação de uma maneira muito assertiva, assim. Ele
fala em comunicadores, não é? Trabalhando durante a pandemia. Claro que em alguns momentos durante o texto ele vai fazer pontuações, ele vai dizer as agências de comunicação, os profissionais de assessoria, os representantes de órgãos públicos, não é, que tratam de questões de comunicação. Essas pessoas, ele dá algumas instruções específicas, fala especificamente delas, e às vezes também ele fala dos jornalistas, não é, que vocês devem ter visto lá. Fala bastante de cobertura, cuidados que a gente tem que ter nesse momento, né, coisas que já vinham acontecendo por conta de vários fatores, a exemplo, não é, da transformação digital pela qual a gente está passando, mas que agora estão mais intensificadas justamente por conta da pandemia, de tudo que está acontecendo agora, não é? Então, o livro ele é muito oportuno, porque ele aparece num momento em que a gente estava meio que todo mundo desorientado com o que estava acontecendo, né? E, de novo, a experiência, o conhecimento acumulado dessas pessoas permite que elas façam, consigam dar, né, orientações de uma maneira muito rápida. Então, o livro ele foi lançado ainda antes da metade do ano passado. Então foi uma coisa assim, né? A pandemia começou de fato, né, em março, e até julho, né, nesse espaço de poucos meses, eles já conseguiram elaborar um conjunto, né, de orientações para profissionais da área. E aí ele organiza o livro em torno de 4 grandes totens, né, que ele acha que tem que guiar o trabalho do comunicador da agora para frente, não dentro da pandemia, mas por causa dela, para frente, de agora em diante, a gente precisa reforçar alguns valores profissionais, né? São eles flexibilidade, responsabilidade, coragem e parceria. E essas coisas são especialmente importantes para quem trabalha com assessoria de comunicação. Sempre foram e agora ganham uma importância maior por conta do contexto atual. Vamos falar de mais centrado nos tópicos que ele levanta quando ele vai tratar desses 2 primeiros, tá? Flexibilidade e responsabilidade. E aí a primeira coisa que eu quero começar é a gente conseguindo fazer uma diferenciação, tá? Do que ele está chamando de valor ali no livro com o que a gente vai ver durante o curso da disciplina, que a gente chama de valor em termos de comunicação organizacional, tá bom? Existe uma literatura enorme dizendo como é que se deve fazer ou como é que se deve escrever em assessoria de comunicação, como é que a gente deve produzir conteúdo. E parte dessa literatura define, quando a gente vai, só ver o que vocês estão dizendo aqui, beleza? E parte dessa literatura define que quando a gente vai tratar de comunicação organizacional, né, quando a gente vai, acabei de ser contratado como assessor de comunicação de uma empresa, né, de qual ramo? Não importa. Não é? A primeira coisa que você sempre vai ter que pensar no momento de bolar um plano de comunicação, por exemplo, são 3 coisas, não é, que são fundamentais. A missão da organização, aqui a gente chama de organização para usar um termo mais neutro, porque pode se referir à organização privada, empresas, empreendimentos, etc., a organizações públicas ou ainda do terceiro setor, tá? Então, a gente precisa ter bem definido, né, como profissional de comunicação, qual é a missão dessa organização, qual é o propósito, a finalidade dela no planeta Terra, não é? O que ela faz? Por qual razão ela faz o que ela faz? E de que forma ela realiza as ações que ela se propõe realizar, certo? Então, isso seria o que compõe a missão de uma organização. Outra coisa é a visão, é a perspectiva para a atuação futura. Não é exatamente, às vezes a gente usa metas, eu até coloquei ela aqui, porque a literatura, né, quando vai falar de comunicação organizacional, usa esse termo às vezes, meta. Mas meta fica parecendo que é uma coisa assim, a nossa visão é dar tantos % de lucro em um ano. Não é isso não, tá? Não é visão num sentido, não é meta num sentido de algo que é absolutamente concreto, é um pouco mais abstrato.
É como se fosse o plano a longo prazo da organização, né? O que é que ela está sempre almejando buscar? Se a gente tivesse que definir, por exemplo, uma visão para o jornalismo enquanto um todo, não é? A visão do jornalismo é sempre tentar, por exemplo, informar com isenção, não é? Ou com o máximo de objetividade quanto possível. E esse exemplo é muito bom porque para as pessoas que já fizeram outras disciplinas e para quem está chegando agora, é importante reforçar isso, a gente jamais consegue atingir 100% de isenção e objetividade. Isso não existe, porque faz parte do próprio ser humano, né? No momento em que a gente vai escrever o que quer que seja, a gente carrega, não é, dentro de nós mesmos várias questões subjetivas que a gente leva para o texto, para o vídeo, para o áudio, para qualquer conteúdo que a gente está produzindo. Então, a objetividade, não é pura, essa que você isola num tubo de ensaio, não é, criada em laboratório, essa não existe, não é? Porque tudo que a gente faz é imbuído de algum tipo de subjetividade. Então, a gente pode dizer que a visão do jornalista, não é, do jornalismo enquanto instituição, é sempre de buscar a objetividade, ainda que a gente encontre saiba, não é, que é impossível que a gente atinja ela por completo. Então é uma espécie de o alvo que a gente sempre está perseguindo. Não é? E é essa busca que motiva o que a gente está fazendo. É isso que a gente chama de visão. É um horizonte, é um lugar para onde você está olhando, e para aquele lugar é sempre para onde você está tentando seguir. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de visão. Valores são o conjunto de preceitos que orientam a execução da missão da organização. Faltou completar o texto aqui, né? Geralmente, coisas como responsabilidade, isenção, transparência, se a gente ficar ainda aqui no exemplo do jornalismo, né? Mas podem ser outras coisas, como, por exemplo, se a gente pensar em uma empresa do ramo gastronômico, cordialidade, dignidade, porque a empresa sempre trata bem os próprios funcionários e os clientes que vão entrar em contato com ela. Então, são qualidades que a gente espera utilizar para professar essas duas coisas, a missão e a visão. Tudo bem? Os valores são uma espécie de sustentáculo, não é? Para que a gente consiga levar à frente essas duas coisas, a missão e a visão da organização. Se eu tiver passado muito rápido por isso, não se preocupem, porque nós vamos voltar a discutir isso um pouco mais à frente. Por que eu estou falando disso agora? Porque no livro, não é, e no texto que a gente vai tratar aqui, a gente está falando de alguns valores, não é? Comecei a aula falando neles: flexibilidade, coragem, parceria, responsabilidade. Só que quando o autor fala nesse tipo de valor, ele não está falando do valor da empresa, ele está falando de valores profissionais, certo? Que vão guiar a nossa produção de conteúdo. Ele começa o livro, inclusive, na parte que eu nem pedi para vocês lerem, né, com o professor Bonzinho ali, passou um texto menor, ele começa o livro, inclusive, dizendo que a gente tem hoje os comunicadores unidos sobre a égide de produtores de conteúdo. Ainda que esse conteúdo seja de naturezas diferentes, com propósitos diferentes, para públicos diferentes, o que a gente pode dizer com muita tranquilidade é que a pessoa que trabalha com comunicação hoje, por mais que ela possa exercer outras funções, o grosso ou o mais comum é que ela trabalhe na produção de conteúdo, em alguma fase dela. Né? Mesmo que seja, por exemplo, como no caso do Eliel aqui, né, ele trabalhou na produção, mas esse nome produção não é que ele exatamente vai levantar, apurar a reportagem, fazer as entrevistas, não é? Ele vai produzir a pauta, às vezes até fazer contato com o entrevistado, mas quem vai escrever de fato alguma coisa, gravar a passagem, ir até o local, é o repórter. Então, ainda que a gente tenha essas divisões, né, essas micro papéis dentro de uma linha de produção de conteúdo, a gente pode dizer que todos são, em parte, responsáveis pela produção de um único conteúdo. Né? Então, por isso ele começa o livro fazendo essa diferenciação, essa unificação, na verdade, né? Dizendo que tanto jornalistas quanto assessores de imprensa ou pessoas que trabalham com comunicação num sentido mais genérico do termo, hoje são produtores de conteúdo que têm que se atentar
para esses 4 valores, não é? Que ele defende que a pandemia reforçou a necessidade deles. Primeiro, o de flexibilidade, responsabilidade, parceria e coragem. Esse primeiro, peguei do próprio livro, tá? O que ele está chamando aqui de flexibilidade? Não é? Uma qualidade de quem se adapta fácil e rapidamente às circunstâncias. Ou seja, é uma palavra que está muito na moda aí, que infelizmente já virou buzzword, né? Aquelas coisas que ninguém sabe exatamente o significado, mas a gente usa, né? Para parecer que a gente está entendendo o que está acontecendo, ou enfim, para agregar algum status, né? Que é a coisa da resiliência, né? Você conseguir se adaptar facilmente a diversas situações ou cenários diferentes. Sabendo reagir a imposições de momento, sem perder no processo o que lhe é essencial. Nisso daqui resvala o que a gente discutiu na aula passada, serenidade. Conseguir lidar com as situações administrando, não é? Vou voltar na sua pergunta, tá, Simval? Administrando os nossos próprios sentimentos. E entendendo que quando a pessoa vai no Instagram da empresa, da organização que você assessora, do cliente, do sujeito que é do seu assessorado, que pode ser uma única pessoa, uma personalidade, um profissional liberal, quando ele vai lá no Instagram e xinga alguém, não é? Chega lá soltando os cachorros, diz algo que não deveria, ou até diz algo que deveria, mas não de uma maneira muito educada. Quando isso acontece, em geral, essas pessoas não estão falando com você, assessor, do outro lado da tela, porque elas sequer sabem o seu nome, sequer sabem que é você. Não é? Essa dificuldade que a gente tem de desvincular uma coisa da outra, de levar para o lado pessoal, né? Isso a gente precisa conseguir desenvolver para trabalhar bem com assessoria, porque senão não dá certo, né? Não dá. Você sempre está representando o seu cliente, né? Você é a voz ou institucional ou oficial dele, né? Então, isso precisa ficar claro no momento de qualquer trabalho que você vai realizar, não só no feedback, que é esse exemplo que eu estou dando, né, quando alguém solta um comentário lá na rede, mas ainda no momento de produzir conteúdo, certo? E isso, a questão da serenidade é uma espécie de pré-requisito, né, para isso que a gente chama de flexibilidade. Simval perguntou aqui, esses valores profissionais caminham sob os preceitos de valores éticos ou morais? Com certeza, isso encosta em um código de ética, né? Um código deontológico, um conjunto de normas e preceitos. O que é esse nome, tá? Que você já deve ter me ouvido falar alguma vez, eu vou dizer várias vezes ao longo do semestre. Código deontológico. O que é isso? É um conjunto de normas, geralmente de uma categoria profissional específica, que determinam, não é? Ou que resumem valores éticos e morais que guiam o exercício da profissão. Os jornalistas, por exemplo, têm um código de ética, ainda que a gente não tenha um conselho federal com força institucional, como o CRO, o CRM, por exemplo, não é? A gente tem a FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, e eles construíram um código de ética para os jornalistas. Alguns sindicatos também têm códigos de ética que vão guiar a profissão. E nesse código, não é, a FENAGE também criou, e nós vamos ler mais à frente, o Manual de Assessoria de Imprensa, o Manual de Assessoria de Comunicação. Lá também definem um conjunto de normas, não é, éticas do que pode ou do que não pode fazer dentro da profissão, certo? Então, a gente vai voltar a isso em algum momento durante o curso da disciplina, mas sim, né, a gente precisa professar esses valores que estão colocados aqui como uma expressão, não é, da leitura que a gente faz, das responsabilidades, não é, e dos direitos, vamos dizer assim, que a gente tem enquanto trabalhadores dessa categoria específica, não é, de jornalismo e ainda mais específico de assessoria de comunicação, tá? Responsabilidade, como é que ele define isso? É uma qualidade de quem reconhece o próprio papel na sociedade e o exerce da forma mais plena possível,
procurando obedecer a parâmetros éticos e técnicos na realização de suas atividades. É isso que acabamos de dizer aqui. Executar alguma coisa, não é, usando apenas o bom senso, é interessante porque o bom senso, né, na cabeça das pessoas, geralmente são os consensos que estão estabelecidos por aí, né, aquilo que é aceito como razoável pela maior parte das pessoas, mas o problema é saber exatamente onde é que está o termômetro aí, né? Até quando algo é exatamente aceitável, até quando ele não é inaceitável. Então, para que a gente não tenha que fazer esse juízo baseado em convicções pessoais, não é? Em como é que a gente enxerga essa balança, é que a gente tem manuais que vão guiar o exercício da categoria, não é? E a gente tem um exclusivo para o exercício da assessoria de comunicação e de imprensa, por exemplo. Tá? Usando esses preceitos, é que ele vai fazer as recomendações que ele faz no livro, tá? Das quais a gente vai discutir algumas que ele levanta dentro desses dois tópicos, né? De flexibilidade e responsabilidade. Então, alguns deles, não é, e que aparecem com a pandemia, e que, de novo, o ponto de partida do livro é a pandemia. Mas ele não é um manual para fazer jornalismo ou fazer comunicação na pandemia, não é isso. Né? É dizendo, olha, com a pandemia, essas coisas que estão aparecendo agora, ou que estão se agravando com ela, vão ficar, ou vão virar regra da agora para frente, ou vão ser seriamente consideradas no momento de a gente conseguir reconfigurar os negócios, não é? Os modelos de negócio que a gente tem em operação nesses dois domínios, vamos chamar assim, o jornalismo de redação, o jornalismo hard news, vou chamar assim, e o jornalismo que é praticado em termos de assessoria de comunicação, tá? Isso levanta, primeiro, questões trabalhistas, né? E acho que essas são um pouco universais, elas pegam para basicamente qualquer categoria, qualquer profissão, né? Nesse momento está sendo afetada em algum nível pelo que está acontecendo e que a gente vai colher coisas disso para o futuro, certamente. Né? Várias redações já estão, inclusive as menores principalmente, estão tentando migrar definitivamente para um modelo remoto de produção. E isso, algumas agências de comunicação também estão trabalhando assim. E isso porque você corta custos, não é? Mas o problema é que quando você faz isso, você coloca o ônus desses custos, ou da operação dos equipamentos, ou da captação de imagens, ou seja, produção de conteúdo, tá? O ônus, a responsabilidade sobre essas coisas, nas costas do trabalhador, do cara que é contratado, não é? E não dono do negócio. Então, isso levanta uma série de problemas, né, que o pessoal lá da sociologia do trabalho, as pessoas que trabalham com direito trabalhista, estão tendo que agora pensar em um acerto que vai, inclusive, chegar já está tendo, né, impactos claros na legislação que a gente tem para essas coisas, certo? Só ver aqui, o que mais vocês disseram? Não mais nada, beleza. A primeira delas é o óbvio, né, aumento de carga horária. Essa pesquisa aqui, feita pelo um centro que trabalha justamente com a configuração do trabalho na Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA USP, publicada agora, né, em 2020, um pouco depois, aí, acho que foi em outubro, se eu não me engano, que essa publicação saiu. Todos os links do que eu estou mostrando aqui estão no site, tá, e estarão no Moodle, não deu tempo de eu colocar por conta da reunião. Essa publicação foi feita com profissionais que trabalham com comunicação, tá? Então, aqui não peguei a estatística certinha, mas dos respondentes, das pessoas que eles entrevistaram, cerca de 1/3 trabalhava em redações, cerca de 1/3 trabalhava em agências de comunicação ou assessoria de comunicação, e o outro terço trabalhava em outras funções, mas que às vezes exerciam algum papel de comunicação. E as respostas que eles escolheram, por exemplo, né, em relação aqui, né, está nesse gráfico aqui do lado, se estiver pequeno, lendo para vocês, sentimento em relação ao ritmo de trabalho na pandemia. A maioria das pessoas
percebem, conseguiram sentir que ele é, no mínimo, um pouco mais pesado, para 47% das pessoas que responderam. Lembrando, quem respondeu isso aqui? Jornalistas que estavam trabalhando na redação ou em agências e assessorias. 36%, o segundo grupo, né, de respondentes aqui, maior, diz que, na verdade, o ritmo de trabalho era muito mais pesado do que quando eles trabalhavam localmente. E os outros, né, a menor parte, relativiza o peso do trabalho remoto em relação ao que eles faziam antes. Então, algumas pessoas, né, 2,6%, temos a imprecisão o número, disseram que o ritmo é quase o mesmo, né, a minoria absoluta, e uma minoria um pouco maior disse que é um pouco mais tranquilo trabalhar em regime remoto do que localmente, cerca aí de 10% das pessoas. Mas se você juntar os outros dois grupos, né, de respostas, você vai ter aí, né, se a gente juntar 36 com 47, quanto dá isso, gente? Dá 70 mais, né? Mais de 80% que vão dizer que a pandemia, na verdade, né, trabalhar em regime remoto teve um impacto negativo no sentido de ter aumento ou da carga horária de trabalho ou do nível de trabalho que se tem para produzir conteúdo, tá? E isso por quê? Por várias razões, não é? O sujeito que antes tinha o auxílio de alguém na redação, por exemplo, para captação de imagem, às vezes ele mesmo precisa ir até o local para captar com o próprio celular alguma coisa e depois fazer a matéria e juntar tudo isso, não é? Então, esse é um problema, porque às vezes ele não tem o equipamento necessário, às vezes ele até tem, mas ele não tem a experiência de edição, ou às vezes ele não vai editar, mas ele vai mandar o material para um cara que também está na casa dele, né, para fazer a edição, devolver para outra pessoa, né, e até que a gente consegue acertar essa logística, isso leva algum tempo, né. Depois que se acerta o trânsito dessas coisas, não é? E a conformação delas, nem sempre vai funcionar da melhor maneira. E para além disso, o patrão sempre tende a achar que o contratado não está fazendo nada. Então aumenta a demanda, por exemplo, por trabalhos além da carga horária, né? Embora muitas pessoas digam que isso não se processou, não é? Às vezes até por medo, não é, de expressar isso em algum nível e ter alguma retaliação, né, dos empregadores. Síndrome de burnout, se juntar os dois grupos, sim, aí claro, isso tem consequências severas, né, em termos de saúde mental, não é, da própria psicologia interna da pessoa. Pode falar. Só dar um pauta aqui. Lá na redação, inclusive, quando começou a pandemia, né, a gente teve que reduzir bastante os profissionais, né, que ficavam lá e os profissionais que ficavam em casa, porque não podiam, né, obviamente, todos ficarem só em casa. Então, a gente dividiu a equipe, só que, conversando com eles a respeito sobre a carga horária nossa que aumentou ou que para alguns diminuiu, né, tinha gente que estava fazendo plantões e plantões, sabe, seguidos, porque alguns pegavam Covid, né, e ficavam afastados, então isso dobrou muito o trabalho. E como a gente às vezes fazia até, por exemplo, pauta para o Jornal Nacional, no caso da Globo do Rio de Janeiro, era muito complicado isso, porque eles não podiam mais viajar, né, eles não podiam mais ter esse acesso. Então a gente tinha que improvisar, e essas pessoas que improvisavam, elas acabavam dobrando mais ainda. E o nível de trabalho foi só aumentando. E conversando com eles a respeito se eles achavam antes melhor ou se agora, eles disseram assim que foi bem mais cansativo do comum, né? Porque mesmo tendo em casa, eles não tinham material para fazer isso e foi muito complicado. Exatamente. Não, ótimo esse relato seu, né? Eu acho que é uma ilustração do que a gente está vendo aqui em coleta de pesquisa, né? Essa pesquisa aqui ela foi feita a nível nacional. Mas é claro que às vezes a gente pode ter alguma flutuação regional, né? Pode ser que você me dissesse, não, mas aqui em Goiás, as pessoas com quem eu estou conversando, não é bem isso não, tem gente achando que está até melhor, né? Mas o que você está dizendo justamente reforça, né, esse cenário aqui que é nacional, né? Dos trabalhadores que estão dentro dessa área de comunicação.
Então, veja, aqui com o que eu estou querendo dizer isso, gente? Fazer terrorismo com vocês? Abandonem o curso. Não, porque essa coisa da carga horária, do aumento de trabalho, das dificuldades que o trabalho remoto traz, ela é inerente a absolutamente qualquer área, né? A qualquer área. No nosso caso, a gente poderia achar, não é? E inclusive vários pesquisadores iam nessa direção, de dizer, olha, pode ser que no jornalismo isso não aconteça muito não, porque a gente imagina, né, que o jornalista ele tem um letramento digital maior para lidar com outros formatos de produção de conteúdo. Às vezes o cara ele é repórter de impresso, mas ele sabe fazer edição de vídeo, ele sabe fazer edição de áudio, não é? Ou ele pelo menos entende um pouco dessas coisas. Então muitos pesquisadores apostavam no contrário, que muitos jornalistas iam gostar do regime remoto, que ia ser até melhor, etc. E não é bem esse o retrato que a gente está vendo, pelo menos a nível nacional. Mas aqui insisto, tá? Há variações desse cenário. Para redações muito pequenas, por exemplo, é o caso do Nexo, né? Até não coloquei esse texto aqui para vocês. Uma das pessoas que trabalhavam lá teve um depoimento, eu acho que foi numa live que eu assisti, dizendo que para eles, na verdade, foi até legal, porque cortou alguns custos, e era uma sócia falando, né, da empresa Nexo. Então, cortou alguns custos, e para ela, na verdade, diminuiu um pouco a carga horária, porque eles conseguiram, como a redação era muito pequena, eles conseguiram dividir muito bem as tarefas, os horários de cada um, os recursos que cada um tinha. Como era uma redação pequena, já acabava que antes da pandemia todo mundo fazia um pouco do trabalho de todo mundo. Então isso já era um pouco cotidiano para eles, não é? Então essa adaptação, a flexibilidade aqui, né, foi mais fácil de ser realizada por conta dessa configuração. Mas de novo a gente tem redações de tamanhos diversos, a gente tem agências de tamanhos diversos, então isso muda bastante a depender do objeto que a gente está olhando, né? Então a gente tem aqui uma intensificação de responsabilidades, né? Se o vídeo ficar muito ruim, aí, bom, né? O chefe fica meio assim, o editor, o cara não tem uma câmera profissional na casa dele, né? Ele fez com o celular, sei lá, né? Para gravar uma passagem, ou para gravar uma entrevista, ou então ele foi pegar depoimento do entrevistado, a gente está vendo isso o tempo todo, né? E teve que ser ali pelo Skype, né? E às vezes a imagem fica muito ruim, chiada para TV, então isso é um pesadelo para o pessoal que trabalha com edição e tal. Mas não tem muito o que fazer, porque é o contexto que a gente tem agora, não é? Mas é claro que às vezes isso pode recair sobre o colo de quem é diretamente responsável pelo material, né? E uma coisa importante de notar também é o quanto as plataformas têm um peso muito grande no gerenciamento e, inclusive, na produção desse conteúdo. Falamos bastante de plataformas na aula de produção multimídia, né? E aqui a gente consegue ver, a mesma pesquisa fez um levantamento de quais ferramentas que as pessoas estavam usando, né, para fazer gerenciamento do trabalho, enfim. E a grandíssima maioria aposta nessa tríade aqui, o WhatsApp, Trello, não é? A gente vai ver o que é, tá, durante o curso da disciplina, é um programa para organização, realização de tarefas, gestão de calendário, cronograma, e e-mail, né? E aí depois, logo abaixo deles, vinha as ferramentas separadas, né? WhatsApp, e-mail. E lá embaixo aparece o WhatsApp e software próprio. Então é a menor porcentagem de pessoas, menos de 5%, né, trabalham com software próprio. A grande maioria deposita todas essas coisas, que às vezes são conteúdos muito sensíveis, não é? Um texto que ainda não foi para o ar, a fala do assessorado, não é? Um áudio do sujeito que é destruidora, que você teve que mandar para sua chefe para saber que nota que você constrói a partir daquilo dali, e você teve que mandar para ela no WhatsApp, então olha o perigo disso vazar. Quer dizer, a plataforma ela não está fechada para acesso específico, né? Não tem um login e senha apenas dos próprios empregados protegendo o acesso ao que está ali. Então é um problema, não é? No sentido de segurança e também de gestão das informações que circulam nesses locais. Outra coisa é a afetação das rotinas de produção, né? Virou comum, e eu vou mostrar esse exemplo aqui para vocês no final, se der tempo, a gente recorrer bastante ao uso de imagens e conteúdos de licenciamento livre.
Então, coisas que estão em bancos de imagem, não é? Foto, vídeo, porque às vezes você não tem pessoal para gravar e você precisa de um conteúdo que seja profissional, né? Então a gente tem muito vídeo de, sei lá, você vai falar de coronavírus de novo, né? Vai fazer mais uma matéria sobre isso e às vezes já acabou as imagens de arquivo, você já usou tanto a mesma ali, e aí o que é que você tem que fazer? Eu vou, não sei, eu vou pegar uma imagem aqui de hospital, né? E aí precisa de uma imagem do quê? De uma pessoa manipulando uma seringa. Tem nos bancos de imagens, não é? Uma imagem lá de uma pessoa fazendo. Não identifica quem é a pessoa que está sendo vacinada, quem está fazendo a imunização, porque é tudo plano detalhe. Você vai ver na imagem apenas isso aqui, ó. A mãozinha, né, em outra mãozinha imunizando ali outra pessoa. Para quê? Para ficar de fundo enquanto o repórter fala alguma coisa, né? Para ter uma imagem de apoio. Então a gente está vendo isso menos nos jornais, não é? Que tem ainda um vínculo muito forte com o conteúdo próprio, com o material original, mas mais nas assessorias e agências de comunicação, que às vezes estão trabalhando todos em home office. E aí eles recorrem a esse tipo de material. Sobretudo aquelas que são menores, né, que não têm uma equipe muito grande para fazer captação de imagem, esse tipo de coisa. Mas nos jornais a gente consegue ver isso também no uso de mais material do público, por exemplo. Né? Vídeos das pessoas que estão enviando. Se vocês perceberem, tem levantamentos mostrando isso, ele aumentou um pouco depois da pandemia. O que mais estão falando aqui? Muito bom, Trello. Sim, a gente vai falar, tá, de algumas ferramentas de assessoria ao longo do curso. Outra coisa é sempre que a gente for criar conteúdo, é ter muita cautela e um exercício assim de sensibilidade. Por que isso, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico, né, de um levantamento da Universidade do Minho, de Portugal, sobre quais eram os conteúdos que estavam sendo produzidos, circulando no Instagram, por assessoria de imprensa. E aí a grandíssima maioria, né, no momento do levantamento, acho que é de setembro essa pesquisa, era de 88% relacionados à pandemia. E às vezes o assunto que você vai tratar não tem nada a ver com isso. Você, sei lá, produz comida, não é? E tem que fazer algum post relacionado com o negócio. Não é? Se bem que comida é fácil, né? É difícil a gente achar uma área que não tenha tido algum tipo de influência, né? Porque a comida tem a coisa do delivery, a pessoa não poder ir lá e tal. Mas se você pensar em um setor que tenha sido muito pouco atingido pela pandemia, ele ainda assim precisa mobilizar algum assunto porque ele está na ordem da discussão pública. Né? É o que está mobilizando a opinião pública naquele momento. Então a gente tem que ter um exercício de sensibilidade, assim, né? Não, está todo mundo falando de pandemia, então eu vou postar aqui sobre outra coisa, porque as pessoas estão meio cansadas disso. Sim, não é? Porque de fato há momentos em que a gente tem uma estafa, um esgotamento em relação a esse tema, mas também tem que tomar muito cuidado para que você não passe uma imagem de uma pessoa insensível, não é? Por exemplo, o que aconteceu aqui em Goiânia em algum momento com a imagem de algumas academias e centros de treinamento, não é? Eles simplesmente ignoraram a pandemia, né, e continuaram a postar conteúdo dizendo, olha, tantos por cento de desconto na mensalidade, né, e posta um videozinho lá do personal fazendo alguma coisa com outra pessoa, e aí começaram a chover críticas ou comentários dizendo, olha, mas o que você está fazendo aí sem máscara, né, principalmente no começo da pandemia. Então, isso pega mal, né, para a imagem do assessorado e é algo que a gente tem que considerar. De novo, a gente está falando só de pandemia? Não, a gente está falando de qualquer coisa que mobilize a opinião pública naquele momento. Se teve, por exemplo, um assassinato de um sujeito negro, né, que aconteceu lá no Carrefour, você não vai logo em seguida postar um conteúdo, mesmo que no outro dia seja, não sei, aniversário de Zumbi dos Palmares, não é? Que é uma data que não é tão visada assim. É diferente do mês da consciência negra, que acontece lá em novembro, onde tem muitos eventos, é uma data que já ganhou projeção nacional. Agora, o aniversário do zumbi é uma coisa que você precisa meio que forçar as pessoas a lembrarem disso, né? Você vai trazer essa lembrança, você vai trazer isso para o debate, não é, da opinião pública. E num momento como esse,
Se você quiser usar isso para tratar de um conteúdo que não tem nada a ver com política, direitos civis e tudo mais, você vai atrair esse tipo de comentário, porque naquele momento a opinião pública está mobilizada em torno desse acontecimento. Então isso é algo que a gente tem que ter sensibilidade o tempo todo. A pandemia só reforçou a necessidade desse cuidado. Outra coisa que ela também colocou de maneira mais enfática é a curadoria e a validação da informação de terceiros. Fake news, informações falsas, esse tipo de coisa, não é? Tá cada vez mais forte, e na pandemia não foi diferente, né? Muita gente tentou pegar carona nisso, para projeção política, motivos escusos, enfim, mas isso força as assessorias a, inclusive, fazer um monitoramento mais intenso ainda sobre o que está sendo dito sobre o assessorado. No caso, essa mensagem aqui, não sei se vocês receberam, está um pouco pequeno, mas eu deixei o link lá para vocês olharem maior. É uma mensagem no WhatsApp que estava circulando aí. Eu recebi essa mensagem dizendo assim, ó, repassando 2 pontos. Primeira fase de imunização dos idosos. Não diz onde, não diz em que contexto, não diz nada, só isso. Aí logo abaixo já vem 1º de março, 74 anos, 2 de março, 73 anos, 3 de março, 72 anos, 4 de março, 71 anos, e assim por diante. Não é? E vai diminuindo as idades e passando os dias. Logo abaixo termina. Se você não chegou nessas faixas etárias, algum amigo ou familiar seu, com certeza sim. Repasse você também. Essa notícia é falsa, e ela foi criada, né, a origem, o pessoal começou a rastrear ali em Minas Gerais, a Prefeitura de Uberlândia se viu obrigada a publicar isso, porque muita gente começou a chover de comentários lá no perfil da Prefeitura, dizendo, mas e o lugar onde as pessoas vão ser vacinadas? Por que isso não está no site? Por que eu recebi por WhatsApp? Isso é um problema, porque você pode gerar, inclusive, uma imagem negativa do assessorado. Quer dizer, essa informação está circulando no WhatsApp e a Prefeitura não publicou por quê? Não é? Será que é algo escuso? Será que é porque ela está mandando só para os familiares do prefeito? Ou apenas as pessoas que tenham acesso ao serviço de saúde? Os familiares das pessoas que trabalham no serviço de saúde? Então, a prefeitura se viu obrigada a fazer isso. Quer dizer, para além de produzir conteúdo, inclusive, talvez essa seja a parte mais importante nesse momento, a gente tem que fazer uma curadoria sobre o que está sendo dito sobre o nosso assessorado, né? Para que a gente valide ou não, as informações que estão circulando por aí. Então isso é de absoluta importância, não só nesse momento, mas por conta dele também, isso vai ficar cada vez mais intenso agora para frente, não é? Porque as pessoas têm uma liberdade maior para circular a informação e a velocidade é muito maior. Professor, o que significa curadoria? Em uma palavra que não traduz o sentido completo, mas é seleção, tá? Filtro. A gente usa esse termo curadoria, curador, principalmente para museus, por exemplo, né? É muito comum que a gente use para museus. Porque o que o museu faz? Né? Quando você vai no Museu de História da Arte, não é? Tem lá toda a história da arte da humanidade? Não, não dá, isso não cabe em nenhum museu do planeta Terra. Então o que eles fazem? Uma curadoria, uma seleção das obras que vão compor a história da arte dentro daquele museu. Então você vai escolher, sei lá, a pintura na caverna lá de Lascaux, um quadro do Van Gogh, não é? Ou então um desenho feito pela minha filha, também entra para a história da arte. Enfim, não importa, tá? E aí você vai selecionar essas obras que vão compor o que você está chamando de história da arte. Esse é um exercício de curadoria, de fazer uma seleção, não é? Que não é com base no que eu acho, mas com base em critérios técnicos específicos, né? Que é o que guia o nosso trabalho no ramo de assessoria. Tudo bem? Não sei se eu consegui responder, mas a gente vai tratar desse tema bastante durante o curso da disciplina, tá bom? E aí, claro, a gente pode ter uma curadoria que ela é muito perniciosa e até antiética, não é? É o caso do que ocorre no momento, e aqui a gente está falando só de assessoria de órgãos públicos, por exemplo, né, para ficar ainda no mesmo tema, com o Ministério da Saúde, né?
Se você entra no site do Ministério da Saúde, as notícias que estão lá, elas estão falando, claro que isso é inerente a qualquer governo, tá bom? Não estou fazendo uma crítica aqui, a gente pode, tá? Não estou entrando no mérito se esse é um bom ou mau governo, não importa isso aqui para nossa discussão. O que importa é o trabalho de assessoria do Ministério da Saúde nesse momento. Ele é legal? Não, porque ele tenta dar visibilidade extremada, não é? E muito perniciosa até a dados que podem ser lidos de várias maneiras diferentes. Mais de 50% da população indígena já foi vacinada, não é? O que mostra que, na verdade, a gente tem quase 50% que não foi. Não é? Então, indígenas estão entre os grupos prioritários da primeira fase de imunização, não é? Depois de muitos deles sequer receberem qualquer tipo de material de prevenção, né? Tem uma foto icônica aí que circulou na internet, não conseguia pegar ela aqui a tempo para colocar para vocês, de alguns indígenas, eu acho que são da etnia Yanomami, que são aqueles que colocam as varetas no rosto, vocês já viram? Atravessadas assim, né, na boca, e aí ela está tentando colocar a máscara. Quer dizer, é um outro universo, então você tem que criar políticas que são específicas para essa população, não é? Não é assim, não funciona exatamente igual como em qualquer lugar, não é? E aí as notícias, né, que aparecem logo abaixo, né, os dados que têm sido colocados pelo Ministério da Saúde, inclusive são, né, comprovadamente manipulados, porque se a gente pega os dados das secretarias estaduais, eles somados dão muito mais do que a gente tem no Ministério da Saúde. E é o movimento que está acontecendo agora, não é? A assessoria de comunicação do Ministério da Saúde, nesse momento, é tão ruim em questão dos dados reais da pandemia, que os jornais se viram obrigados a montar um consórcio, não é? A fazer uma aliança para que eles mesmos levantem os dados. Quer dizer, isso é o máximo da incompetência da comunicação organizacional pública, não é? Você não conseguir ter o mínimo de informação para oferecer para o cidadão, e aí entra a questão da responsabilidade, que é o que a gente vai entrar agora, que é o compromisso cívico do Estado, de prestar contas, não é? Não é porque ele é legal, não, ele dá os dados porque assim, é tipo um bônus, é um extra. Não, é obrigação constitucional, inclusive. Então, quando você esconde isso, há todas as consequências legislativas, não é, que poderiam ser levadas a cabo, mas para além delas, democráticas, cívicas, não é, da gente ter o mínimo que é saber o que é que está acontecendo, não é? Certo? Aqui no Skype, professor, eu tenho a imagem, posso mandá-la aqui? Sim, por favor. Essa fotografia, né, dos indígenas, por favor, tá? Chama no microfone, ele está no slide, não vê o chat. Eu estou sempre voltando aqui para ver o que vocês estão falando, mas de fato é legal, mas olhar os microfones, tá? É legal usar os microfones, olhar os microfones é bom. Então, esse é um problema, não só na produção, mas um outro cuidado que a gente tem que ter é na apresentação do conteúdo. Na atualidade, tem algumas coisas que pesam mais, não é, por conta da pandemia e dela para frente. Por exemplo, a preferência do público por conteúdo visual, né? E a gente tem práticas muito interessantes, a gente estava falando de uma muito ruim, né? Ainda dentro do setor público, por exemplo, para a Prefeitura de Goiânia, né? Comete escorregões, tem problemas, às vezes falha em alguma coisa, ou falha muito, não é, em algum aspecto em particular, sim, né? Mas no geral, se tivesse que colocar tudo na balança, as coisas boas e ruins, eu acho que o trabalho da Prefeitura de Goiânia, como assessoria hoje, penderia um pouquinho o prato para bom, ao invés de ruim. É o caso, por exemplo, dessa peça aqui, que eu deixei o link lá para vocês verem, de um videozinho, eu vou tentar mostrar, tá aqui tá fácil aqui para mim abrir para vocês, de um videozinho sobre como vai funcionar a vacinação em Goiânia, não é? E aí não importa muito o som, e essa é a primeira parte importante, não é? A gente vai exercitar isso mais lá para frente, que é um post social, você tem uma preocupação de produzir uma coisa para as mídias, né?
Muita gente não usa som quando está usando Instagram ou o próprio celular. Então, ter as informações escritas, não é, é muito importante em um vídeo para a internet. Então, veja, você não precisa... O som aqui ele é meramente ilustrativo, né? Som ilustrativo, ele é meramente de decoração. E aí você tem, né, com ícones, animações, não é, ênfases, fonte, tudo com a escolha muito bem elaborada para apresentar as informações sobre os pontos de vacinação, por exemplo, as faixas etárias, as pessoas que podem vacinar agora ou não, certo? Então a gente está vendo isso, né, nesse momento, por parte da Prefeitura de Goiânia. É claro que há deslizes também, a gente vai chegar, inclusive, um exemplo do mesmo caso, tá? Que é o da Prefeitura. Então, aí a foto que o Eliel colocou aqui, ó. Se eu clicar aqui, aí ela abre no total. Olha aqui, gente. Que é isso, né? Ela tá olhando para aquilo ali, tentando entender o que ela faz com aquilo, né? Olha aqui, como é que esse sujeito aqui, ó, ela tá tampando um pouco o rosto, mas como é que esse cara aqui vai colocar uma máscara dessa daqui, não é? Distribuída pelo OMS? Não dá, não é? Não tem condição. Então tem que ter uma política específica ali, não é? Para que você trate melhor essas populações, porque elas exigem isso, né? O próprio modo de vida delas pede por isso. Essa foto, inclusive, ela está envolta numa polêmica aí, ela ganhou um prêmio, aí depois cancelaram ela ter ganhado o prêmio. Então, por várias razões, né, que eu acho que não dá nem tempo da gente entrar aqui. Mas a gente tem essa preferência do público por um conteúdo visual que vem desde sempre, que é reforçado pelo digital, mas uma coisa muito interessante que o cara traz no livro, ela é reforçada nesse momento de pandemia porque as pessoas estão preocupadas, desesperadas, não é para dizer de uma maneira mais clara, ansiosas. Não é? A vacina saiu e a gente está tendo relatos de gente que está furando fila, os insumos não chegam, a vacinação está sendo feita de uma maneira muito lenta, e enquanto tudo isso acontece, o meu familiar que está tratando uma doença muito séria, por exemplo, está correndo risco de vida, porque ele não foi imunizado, certo? Então as pessoas estão muito ansiosas, então isso traz um problema que também direciona a atenção para conteúdos mais apelativos, visuais, então não é necessariamente sensacionalismo, querer aparecer. Claro que há objetos e objetos, a gente pode fazer leituras diferentes, mas a gente tem essa coisa de momento, não é, que a pandemia traz e que só deve ser mais reforçada, por exemplo, pelos hábitos de leitura que a gente tem na atualidade, né, que foi uma discussão que a gente fez em outra aula. E claro, a gente tem que ter aí um retorno apropriado, né? No momento de responder, pensar direito o que é que você vai dizer, porque às vezes mesmo que a pessoa esteja achando muito mal educada, né? Você tem que tentar se colocar no lugar dela, um exercício ali de empatia, que é importante não só nesse momento, mas para qualquer trabalho de assessoria, né? Se a gente pensar, né, aqui o mesmo levantamento feito lá pelo pessoal da Universidade do Minho, de Portugal, eles levantaram aqui o que tinha, né, as publicações realizadas por assessorias de universidades em um momento de pandemia. E aí, quando você pensa, né, em comunicação promocional, né, vamos pensar aqui na Fazan, por exemplo, né, comunicação promocional, descontos de mensalidade, né, opções de entrada e tudo mais, comunicação de ação, comunicação institucional, essas coisas, elas perderam um pouco espaço para a comunicação motivacional. Então, às vezes, lives, vídeos, conteúdos que ajudam, não é, a pessoa a manter a sanidade mental e até para educar o seu público, para que quando ele for interagir com você, ele esteja mais calmo. Não é? Esse tipo de preocupação ela é importante, porque ela vai ter uma influência muito forte no seu trabalho e na maneira como o público vai lidar com você. Então ela é, de certa forma, uma decisão estratégica. Não é? Ela não é meramente para ficar bonitinho na fita. Né? Deixa eu só ver aqui, voltar para o Skype, ver se estão dizendo alguma coisa. Não, né?
Certo. Outra coisa é antecipar a demanda de trabalho, e isso permite, né, antecipar a demanda de trabalho com planejamento e integração. Então, isso resvala, por exemplo, em casos como esse, né? Vocês devem ter visto aí o vídeo que circulou, né, de uma senhora que foi ser imunizada aqui em Goiânia, não me lembro se ontem ou hoje, estou meio perdido aqui nas datas, de uma enfermeira foi aplicar, ela bota a seringa assim no braço do senhora e não aplica a vacina, né? Ela coloca a seringa, retira, limpa com algodão, né? E aí depois no vídeo a pessoa viu e falou, uai, mas você não aplicou a vacina, não colocou a dose dentro do corpo dela. E isso é muito problemático, né? Porque deixa a gente muito inseguro sobre o que está acontecendo, né? O que as pessoas estão fazendo com isso, o que ela vai fazer com essa dose depois. Então, tudo isso é problemático, né? E deixa as pessoas ansiosas. E impacta naquilo que a gente colocou na aula passada, de você ter acesso ao gestor, à pessoa que está trabalhando ali na ponta da linha de frente, você precisa pelo menos saber o que está acontecendo para saber como responder às pessoas. No caso, esse comentário aqui, ó, essa postagem da prefeitura de hoje, ó, às 7 horas. Vacinação, quarta-feira, acima de 85, idosos, letras A e I. E aí o cara comenta aqui, o que está acontecendo com esses profissionais que não estão injetando a vacina nos idosos? Só furando os braços, sem nada nas seringas? Isso é gravíssimo, isso é crime. E aí? Alguém com um ímpeto muito forte, né, responderia na hora, ia dizer uma coisa genérica do tipo, não, isso já está sendo averiguado para a gente saber o que está acontecendo. É interessante que você primeiro se informe sobre o que exatamente está acontecendo. Porque se isso foi constatado de fato, se teve uma investigação e tudo mais, a sua resposta vai mudar. Ela vai ser, já identificamos os responsáveis e eles já estamos encaminhando as ações cabíveis dentro do domínio da lei, por exemplo, certo? Então, veja que a resposta muda dependendo do nível de informação que você tem dentro da organização que você trabalha. Por isso a necessidade da integração, de você ter um bom trânsito, ou conseguir captar coisas, não é, sobre o que está acontecendo dentro do seu ambiente de trabalho, não é, para a organização que você está assessorando. Passou Professor, hoje no jornal a história dessa senhora. Pode falar. Deixa eu só tirar uma dúvida com você. Nesse caso aí da Prefeitura de Goiânia, qual é o mais indicado de acordo com a área de assessoria de comunicação? Eu escrever um post, uma nota técnica e divulgar para as pessoas informando o que a gente vai tomar como providência para esses profissionais que estão fazendo isso, ou eu realmente entrar ali no Instagram, e responder a pessoa como se eu estivesse colocando um Ctrl+C, Ctrl+V da minha nota técnica. Faz sentido isso? Como é que funciona essa questão de você comunicar diretamente com o público? Em termos desse problema em específico, a gente teria que pensar no seguinte. Gente, meu pai, tá? Meu herói, aqui, ó, em primeira mão, né, trouxe uma água aqui para mim, porque eu tô falando absurdamente, tô ficando com a garganta seca, tá? Obrigado. Então, o que acontece é que a gente tem, assim, a linha de ação vai depender muito das informações que você tem. Então, se você disser, olha, a gente constatou que isso está acontecendo e que aquele foi um caso isolado, a resposta é uma, né? Se isso está acontecendo mais de uma vez, e que inclusive tem mais profissionais envolvidos nisso, e tem uma espécie de, sei lá, teoria da conspiração, tá, gente? Eu vou jogar uma coisa aqui que eu nem sei se é verdade, estou chutando aí. Tem uma espécie de máfia aí das doses, né? Tem um monte de gente envolvida nisso, e essas coisas estão sendo vendidas por aí de maneira escusa, não é? A sua resposta é outra, né? Se for uma coisa isolada, uma coisa pequena, acidental, talvez você responder as pessoas aqui nos comentários, insistir com a campanha da vacinação, porque essa é a informação essencial, primordial nesse momento, talvez isso seja necessário, isso seja o bastante. Mas veja que vai depender da constatação do que é que a gente tem exatamente, tá? Então, se, por outro lado, a coisa for um pouco mais, né, violenta, como nesse exemplo que eu dei da máfia, da dose da vacina, aí justifica de você fazer um
um post, uma nota, um release, uma entrevista coletiva, para tentar esclarecer o que está acontecendo. E dizer, olha, na verdade, a coisa era um pouco pior do que a gente imaginava, não é? E a gente precisa repensar aqui, na verdade, a gente já tomou as providências que são cabíveis, as pessoas já estão sendo punidas no rigor da lei, a gente já afastou essas pessoas do trabalho, as doses que elas tinham desviado já foram recuperadas, e a gente retomou o plano de vacinação. Fim, você acalmou todo mundo, não é? Tentou reverter um pouco da imagem negativa que pode ter ficado por conta disso, e tentou dar uma resposta que seja civicamente responsável para as pessoas que são moradoras dessa cidade, certo? Mas, de novo, isso vai depender muito das informações que vão sair daí, né? Qual é a extensão desse problema? Não é? Ele vai ser resolvido fácil? Ele já foi resolvido? Ou então a gente ainda está investigando? O que é que a gente pode dizer sobre isso? Porque um risco importante nesse momento aqui de campanha de saúde pública é você não deslegitimar a campanha, não é? Esse é um risco importante. Porque se as pessoas começam a achar que essas vacinas não estão sendo aplicadas, ou que está tendo desvio, elas podem inclusive pensar em, olha, talvez eu ficando aqui em casa quieto, seja até melhor do que eu correr risco de ir lá fora e nem receber essa vacina. Certo? Então é um problema, não é? Situações como essa criam um ruído que é muito perigoso para uma campanha como essa de saúde pública, que coloca vidas em risco. Por isso que eu estou dizendo que vai depender muito do que a gente tem de informação sobre o caso, tá? De concreto sobre isso. Então, deixa eu só voltar aqui o que vocês estão dizendo. Dependerá do grau do problema de destaque. Sim, né? Eu acho que isso é algo que a gente sempre precisa avaliar. E outra coisa, né? A gente sempre tem que lidar com opinião pública em assessoria de comunicação. No jornalismo hard news de redação, isso também é verdade, mas a gente sempre pode operar no jornalismo meio de nariz empinado, assim, dizer, o que é mais importante? Eu dar uma notícia aqui sobre o BBB ou eu ir cobrir, não sei, poluição sonora na cidade de Goiânia, né? O que seria de interesse público, né, mais acentuado, mais importante em termos cívicos, políticos, de formação das pessoas, seria essa matéria sobre poluição sonora, por exemplo, né, na capital. Tudo bem? Muito mais importante do que qualquer programa de reality onde as pessoas, né, ficam numa casa sabendo que estão filmadas e atuando para essa filmagem. Muito mais importante do que isso, claramente, né? Acho que ninguém vai discordar disso. Só que, infelizmente, eles não têm essa escolha assim na palma da mão, não é? Eles precisam falar dessa coisa que mobiliza a opinião pública também, porque é isso que vai garantir, por exemplo, receitas de publicidade, né? Isso vai alavancar audiências, isso vai dar um número maior de acessos, se a gente estiver falando de formato para web, e é nesses acessos que eles vão poder superfaturar os preços de anúncio, publicidade, que vai sustentar o negócio do jornalismo. Mas eles ainda podem adotar esse discurso. Não, eu vou aqui, não importa muito o que as pessoas estão lendo, o que elas acham que é legal assistir BBB, mas eu vou falar só de política e economia, eu só cubro essa área aí, porque isso é que importa, não é? Isso é que é importante, socialmente responsável. Ok. Em assessoria é mais difícil a gente adotar essa defesa, porque o que a gente está... O nosso insumo de informação, ele é sempre partindo do nosso assessorado. Então, a priori, a gente já tem um objeto, a gente já tem, nas nossas pautas, elas sempre vão ser ou sobre o assessorado ou intimamente relacionadas a ele, né? Então, os temas já estão mais ou menos fechados dentro de um único cesto, né? Apenas o que caber dentro desse balde chamado assuntos relacionados ao meu assessorado são as coisas sobre as quais você pode tirar e produzir algo sobre elas, né? Só que, é claro, a gente utiliza, né, parte da opinião pública para mobilizar, gerar engajamento. Então, algo que está muito em voga, às vezes a gente usa para criar alguma campanha, para chamar a atenção das pessoas, né? Ou alguma personalidade que tem uma penetração muito forte dentro do público, né, que a gente está atingindo, e que é o do nosso assessorado, a gente usa ela também. E aí entra o dilema, né, de criar ou apropriar de coisas que estão sendo ditas aí na esfera pública.
Às vezes isso pega muito mal, às vezes pega muito bem, e às vezes pega mal e bem, dependendo do ponto de vista. É o caso desse negócio da campanha da escola, eu acho que vocês devem ter visto isso, né? Eles postaram, fizeram um post, né, em várias redes, falando que, olha, com tudo que está acontecendo naquela casa, a gente está pensando em trocar o nome da escola para Escola com C, né? Para não reverberar lá com tudo que estava sendo dito pela Carol Conká, né? Que está lá na casa do BBB e está, enfim, com falas polêmicas, né? Desagradando muita gente, etc. Num primeiro momento, isso foi muito legal, porque repercutiu muito bem, deu muito engajamento, mas tinha uma seção do público que gosta do que a Carol Conká está dizendo, ou às vezes até não gosta, mas gosta dela, e achou isso desrespeitoso, né? Ou achou isso um pouco ofensivo. Então, tem um limite muito fino aí no momento de você se apropriar sobre o que está em debate na opinião pública, né? Sobre o que exatamente você vai escolher fazer, né? Ou quais opiniões ou públicos você vai mobilizar. A escola colocou tudo na balança e percebeu que, para ela, talvez ela saísse ganhando tanto quanto ela saísse perdendo numa ação como essa. Aí ela fez o quê? Apagou o post. O problema é que na internet, tudo que você faz, em geral, dura para sempre, né? Aquelas fotos constrangedoras de você lá na adolescência, né, que você colocou uma vez em algum lugar, mas eu já apaguei, não se preocupe que alguém já printou, ela já está guardada em algum lugar, tá bom? Então é muito difícil você sumir com alguma coisa em definitivo da internet. E justamente por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado no momento de criar, não é? Ou se apropriar do que está em debate naquele momento. Outra coisa que a gente tem que fazer, a gente vai voltar a discutir isso quando a gente falar de comunicação digital, é dosar a coisa do entretenimento. Às vezes você entra na onda do meme simplesmente pelo meme, né? E não é bem assim, a gente tem que considerar as nossas responsabilidades, não só corporativas, com o nosso próprio assessorado, com os objetivos que a gente quer atingir, mas também em termos cívicos, né? Às vezes a brincadeira que você está fazendo está ofendendo muita gente, e pode inclusive ter um retorno muito negativo em termos financeiros, não é, para o seu assessorado. E, claro, a gente precisa considerar o poder de agenda setting, não é? Eu acho que, não sei se vocês já viram isso em alguma outra matéria, de novo, vamos falar disso durante o curso da disciplina, mas agenda setting, ou teoria do agendamento, é simplesmente o poder que os meios massivos, jornal, TV, rádio, têm de agendar o debate público. Então, muitas vezes a gente não está falando tanto sobre feminismo, ou sobre movimento negro, ou sobre nazismo, ou sobre machismo, mas por que alguém está fazendo matéria sobre isso? Ou porque isso está saindo na TV? Ou porque isso entra na discussão de programas de auditório? Isso entra agenda, certo? O que vai ser discutido, né, no debate público, certo? Então, é isso. E aí a última parte, tá, gente? Acho que eu vou encerrar em cima aqui do nosso tempo. Em relação a das fontes, né? A pandemia, especificamente, aí falando especificamente da pandemia, ela trouxe, primeiro, uma busca acentuada por especialistas, né? Então, o pessoal que trabalha com assessoria ou agências de comunicação voltadas para a área de saúde, e tem agência e assessoria especializada só nisso, tá? Que trabalha só com o público da área de saúde, a gente ganha dinheiro, vive só disso, tá? Inclusive há muito tempo. Esse pessoal foi meio que favorecido nesse momento, não é? Porque tem uma busca muito intensa por fontes dessa área. Quer dizer, você tem uma busca enorme por epidemiologistas, não é, por pessoas que trabalham ali com a parte do todo o sistema respiratório e de todas as outras especialidades da medicina também, porque essa doença, enfim, ela tem sequelas e consequências em várias outras partes do corpo, né, como a gente está acompanhando aí no noticiário. Então, tem uma busca acentuada por especialistas dessa área. Para além do pessoal que trabalha na linha de frente, assim, do atendimento médico, tem também o pessoal que estuda isso. Então, quem trabalha, né, e no Brasil a gente tem poucas ainda nesse ramo, que trabalham com assessoria ou agências de divulgação científica, não é? A Bore, por exemplo, começou aqui no país e ela é uma excelente, a gente vai trazer materiais delas para discutir aqui, né?
Então eles ganharam uma projeção, eles deram uma sorte extraordinária, porque eles fundaram a agência em fevereiro do ano passado, e aí vem a pandemia. Então a demanda por cientistas para comentar tudo que está acontecendo em várias áreas diferentes, ela triplicou exponencialmente, ela aumentou exponencialmente. Triplicou exponencialmente é bom, né? Ela aumentou exponencialmente. Então, justamente por isso, a gente tem uma busca muito acentuada por fontes dessa área. E, claro, isso é uma oportunidade de emplacar entrevistas com os seus assessorados, né? Ou, então, de você ficar calado quando você não é uma fonte convocada para isso. Aí entra naquela questão, né, aquele debate que a gente teve na outra aula, né? A pessoa que você está assessorando, ela tem que pedir licença para a assessoria antes de dar uma declaração, antes de falar oficialmente? Idealmente, em condições ideais, sim, porque senão acontece isso que aconteceu aqui, né? Um cara que faz hambúrguer dizer que o Brasil não pode parar por 5 ou 7 mil mortes. Né? O que é que ele entende de economia, de saúde pública? Nada. Né? Ele entende de colocar o dinheiro no próprio bolso. É esse o negócio dele. Né? E fazer comida, supostamente, né? Que segundo ele, o melhor hambúrguer do mundo. Né? Então, isso pegou muito mal, colocou a empresa no vermelho, inclusive, em termos de... teve que fazer demissão de funcionários, né? Aí, claro, tem as consequências que são econômicas mesmo da pandemia, mas teve, sim, uma crise de imagem, né? Que a assessoria teve que se esforçar para conseguir, pelo menos, colocar, assim, no nível neutro a coisa, né? Não é nem positiva, por conta de uma declaração dessa, né? E aí, mais para frente, ele teve que arremedar, dizer, não era bem isso que eu estava dizendo e tal, muito provavelmente por arremedos, né, da assessoria para ele. Certo? Então, era isso, tal, que eu tinha para discutir com vocês aqui hoje. Eu deixei alguns links, tá, gente, de outros materiais, coisas interessantes aqui. Eu sei que eu já estourei o tempo, mas eu só vou falar isso, tá bom? Que são esses dois aqui, ó. É um podcast produzido pela Fiocruz, chamado Viralizados. Olha que nome legal, né? Para falar sobre o coronavírus e tudo mais. E esse material é extraordinário, feito pela Orquestra Sinfônica de Goiânia, pela assessoria deles, não é? E claro, né, teve ali a contratação de um produtor, editor de vídeo, que montaram um vídeo extraordinário, né, de proporções, assim, com um nível de produção fantástico, e com todas as imagens captadas de bancos de imagens. Tá? Todas elas. 100%. Né? Claro, fora as filmagens, né, dos próprios cantores, né, dos próprios intérpretes, né, que aparecem aqui na música, certo? Então, quer dizer, é um trabalho fantástico, feito apenas com imagens de bancos de imagem, né, pela assessoria. Então, também está aqui como exemplo para vocês, tá bom? É isso, agradeço a paciência de vocês em ouvir. Desculpe se eu por ter estourado o tempo, o atraso inicial também, mas isso não é regra, tá? Realmente foi um ponto fora da curva. Alguém abriu o microfone para falar alguma coisa? Pode dizer aí. Professor, não? Tem como você voltar rapidinho só naquele slide da escola, por favor? Ah, sim. Espera aí. Aqui, né? Isso. Certo. Não, tá bom, então. Só queria ver o negócio. Foi muito engraçado. Sim. A campanha, né? Obrigado, professor. Obrigado pela aula. Beleza, gente. Valeu. Boa noite, tá? E para quem faz produção, até amanhã. Até amanhã. Falou.